O peso das contas que se acumulam sobre a mesa de jantar, quando a casa está em silêncio, tem um som próprio. Um estalar metálico que parece ecoar contra as paredes da alma de quem tenta manter a fé em tempos de escassez. Imagine que você está diante de uma porta trancada, cujas chaves parecem ter sido perdidas no labirinto das preocupações financeiras. E a cada tentativa de abrir, o medo sussurra que talvez o sustento tenha acabado ou que Deus tenha se retirado para um lugar distante. Se você sente que a ansiedade sobre o amanhã está roubando o brilho da sua esperança hoje, peço que reserve um momento de paz, pois antes de prosseguirmos nesta jornada de descoberta, saiba que encontrar propósito na escassez pode ser o primeiro passo para uma abundância que o mundo não compreende. E se você deseja caminhar conosco nesta trilha de fortalecimento, considere se inscrever em nosso canal para receber semanalmente este bálsamo que renova as forças. O mistério da provisão divina não reside na ausência de problemas, mas na presença de uma perspectiva diferente sobre eles. Quando olhamos para a história bíblica da viúva de Sarepta, encontramos uma mulher que, diante da fome extrema, tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite numa botija, o suficiente para uma última refeição antes do fim. O cenário era de colapso, de crise financeira absoluta, de um beco sem saída onde a lógica humana ditaria a contenção e o desespero. No entanto, o profeta Elias surge não com um baú de moedas, mas com uma instrução que parece desafiar a própria sobrevivência. O segredo que a maioria das pessoas ignora é que a prosperidade, segundo o reino, não começa com o acúmulo, mas com o movimento da obediência sacrificial em meio à crise. Aquela mulher não multiplicou o que tinha porque possuía muito, mas porque foi capaz de entregar o pouco que restava como um ato de fé antes de qualquer garantia. Muitas vezes, a nossa crise financeira é, na verdade, uma crise de identidade e confiança. Ficamos tão focados nos números vermelhos, nas planilhas desequilibradas e nos boletos que se acumulam que esquecemos que o nosso Pai é o dono de todo o ouro e de toda a prata. A sensação de que o chão está cedendo sob nossos pés é real, mas o que fazemos com esse medo é o que separa aqueles que apenas sobrevivem daqueles que florescem em tempos difíceis. A Bíblia nos ensina em Filipenses que Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas na glória. Mas note que a promessa está ligada a um estilo de vida de gratidão e contentamento. Quando você começa a agradecer antes de ver a solução, algo muda na atmosfera ao seu redor. A gratidão é a chave que abre a porta da provisão, pois ela remove o bloqueio da murmuração que impede a visão clara das oportunidades que Deus coloca diante de nós. Considere a parábola dos talentos como um guia para o cotidiano. Aquele que recebeu pouco e temeu, enterrando o seu talento, acabou perdendo até o que tinha por causa do medo da perda. Quantas vezes deixamos de arriscar, de buscar novas formas de trabalho, de estudar ou de gerir com sabedoria o pouco que temos por medo de falhar? A fé não é um passaporte para a inércia. Deus trabalha através de nossas mãos, de nossas mentes e de nossa disposição para servir. A prosperidade bíblica está intrinsecamente ligada à administração fiel do que já está em nossas mãos. Se você não é fiel nas pequenas quantias, como espera ser colocado sobre o muito? O segredo é começar hoje com o que está disponível, eliminando gastos supérfluos, honrando compromissos e, acima de tudo, colocando o dízimo e as ofertas como um testemunho de que Deus é o sócio principal de todas as suas finanças. Existe uma dimensão espiritual no dinheiro que poucos ousam explorar.
O dinheiro carrega consigo a energia de nossas intenções. Quando buscamos a prosperidade apenas para saciar o ego ou para nos sentirmos superiores aos outros, essa busca se torna um laço que nos prende à ansiedade. Mas, quando buscamos a prosperidade para sermos canais de bênção, para sustentar a nossa família com dignidade e para ajudar aqueles que estão em situações ainda mais difíceis, a própria natureza da crise se transforma. O problema deixa de ser um muro e se torna uma escola. Olhe para a sua vida financeira hoje como uma disciplina de aprendizado. O que a escassez está tentando te ensinar sobre a paciência? O que o aperto financeiro está revelando sobre a sua dependência de Deus? A resposta a essas perguntas pode ser o segredo que você tanto procura. Muitas vezes, o silêncio de Deus em relação às nossas necessidades financeiras não é um esquecimento, mas uma preparação. Como um mestre artesão que precisa moldar o barro, o fogo da provação retira as impurezas do nosso caráter. Talvez você sinta que está no deserto, onde o maná cai apenas na medida necessária para o dia seguinte, sem sobras para o futuro. Esse é o treinamento da confiança diária. Aprender a depender de Deus para o pão de cada dia é uma lição que muitos bilionários nunca aprenderam. E é justamente por causa dessa falta de humildade que muitos perdem tudo tão rapidamente quanto ganharam. Você está sendo preparado para administrar algo muito maior do que imagina. Mas o treinamento precisa ser concluído. Não desista nas lições de matemática espiritual, onde 1 mais 1 com Deus pode resultar em milagres que a calculadora humana jamais conseguiria somar. Não se deixe levar pelas vozes do mundo que dizem que o sucesso é apenas o acúmulo de bens. O verdadeiro sucesso é a paz que excede todo o entendimento, mesmo quando a conta bancária está vazia. Quando você descansa na soberania de Deus, uma clareza mental começa a surgir. Ideias que antes você não percebia, caminhos que pareciam fechados, pessoas que aparecem providencialmente para oferecer conselhos ou parcerias. Tudo isso começa a se alinhar quando o seu coração está alinhado com o propósito divino. Mas atenção, essa clareza nunca virá enquanto você estiver focado apenas no desespero. Desvie o olhar do problema e foque na fonte da solução. O que você faria hoje, agora mesmo, se soubesse que Deus já providenciou a saída? Esse é o exercício prático que você deve realizar imediatamente. Feche os olhos, respire fundo e peça a direção. Qual é o primeiro passo de prudência que preciso dar com o pouco que tenho hoje? Lembre-se de que a prosperidade é um ciclo. Ela entra, ela circula e ela abençoa. Quando você retém, a água estagna e perde a vida. Quando você deixa fluir, através da generosidade e da diligência, o rio da provisão nunca seca. Vivemos em um mundo que nos ensina a guardar por medo, mas o reino nos ensina a semear por fé. A semeadura pode parecer dolorosa quando os recursos são limitados, mas é a única forma de garantir uma colheita. Não espere ter a abundância para começar a semear. Semeie a partir da sua escassez. Seja um bom mordomo de cada moeda, de cada centavo, de cada oportunidade. A fidelidade nas pequenas coisas é o segredo que abre os celeiros celestiais. O seu esforço, somado à bênção de Deus, é a fórmula que nenhum economista pode explicar, mas que todos aqueles que vivem pela fé conhecem profundamente. À medida que caminhamos para o encerramento desta reflexão, é fundamental que você entenda que o seu valor não é definido pelo estado da sua conta corrente. Você é um filho amado, e o seu pai possui as chaves de todos os tesouros. A crise pela qual você passa é temporária, mas a lição que você está aprendendo é eterna. Mantenha os seus olhos fitos na promessa e não na circunstância.
A obediência é a ponte que liga o seu deserto à terra prometida. Não permita que o medo dite o seu futuro. Permita que a fé guie cada uma das suas decisões financeiras de hoje em diante. A história da viúva de Sarepta não terminou com a falta, mas com a botija que nunca se esvaziou enquanto o profeta Elias ali habitou. Que a presença de Deus seja o elemento constante em sua casa, garantindo que mesmo nas estações mais secas, nunca falte o sustento e a paz. Este é o momento de buscar a sabedoria que vem do alto para gerir a sua vida com excelência e propósito, transformando a crise em um testemunho de superação. Se esta mensagem tocou o fundo do seu coração e você sente que é hora de mudar a sua postura diante dos desafios, não guarde apenas para você. Inscreva-se agora em nosso canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa recuperar a esperança e entender que com Deus a prosperidade é um caminho possível e abençoado, mesmo quando tudo ao redor parece indicar o contrário. O seu novo capítulo começa a ser escrito hoje, através de cada decisão de fé que você tomar.